te contasse que a sua vida toda foi planejada, só que durante o processo de reencarnação você esqueceu de tudo, o que você faria? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como funciona o processo de planejamento reencarnatório. Não é uma coisa assim que eu diga, oh meu Deus, que complicado, mas preciso que você preste um pouco de atenção para você não perder um pouquinho do fio da meada. Durante o processo de reencarnação, existem algumas escolhas, tá? Então, é feito toda uma análise de como foi a sua vida anteriormente, é feita uma análise para ver como que tá a balança de Xangô, se você tá mais positivo ou negativo, para que eles possam definir qual será o seu karma nessa vida, o que você vai enfrentar. No Espiritismo, conforme codificado por Allan Kardec, acredita-se que o espírito, antes de reencarnar, ele participa de um planejamento ativo, onde ele vai ajudar a definir como vai ser a sua próxima vida. E esse processo ele envolve o quê? A escolha das provas, das expiações, né? O que o espírito vai precisar enfrentar para mostrar para ele mesmo e para os seus mentores que ele está pronto para evoluir. Então, o espírito ele seleciona alguns desafios que vai ser enfrentado na sua vida terrena, visando o seu aprimoramento mental e intelectual. E moral também, né? Para mostrar que a pessoa realmente ela tem uma essência melhor, que a essência dela mudou. Também é feita a definição dos laços familiares. Então, durante esse processo, é visto quem são os espíritos que, durante a vida encarnada, você teve algum problema. Então, por exemplo, é escolhido pessoas que você já cometeu algum erro, vamos supor, uma pessoa ao qual você agredia muito, né, na vida passada. E aí você tem um karma negativo com essa pessoa. Nessa vida, essa pessoa virá, só que como alguém que vai ser o seu agressor, por exemplo. E você vai ser a vítima. E nesse processo você vai enxergar como a pessoa se sentia no seu lugar. É decidido sobre o vínculo afetivo e familiar para ver quais serão as relações estabelecidas entre você e esse familiar. E muitas vezes esses espíritos ao qual são escolhidos para participar da sua família têm uma relação de vidas passadas. Muitas das vezes esses espíritos foram espíritos que tiveram conflito com você. Ou porque você era mãe de uma criança e batia na criança e agora essa criança vem como seu pai, por exemplo. Ou, vamos supor, você era um vendedor de escravos e aí quando você vem encarnado, você é raptado. Então, geralmente, é feito como se fosse uma inversão de história, de papéis, para ver como você se sentiria. Mas isso não é uma regra, tá? Existe também karmas positivos, existem várias outras situações. Cada vida passa por uma história. E quem define como será a sua vida é você e os seus mentores e guias espirituais. Além disso, também é determinado suas missões específicas. Como que vai ser os seus propósitos, as suas missões que o espírito vai buscar para cumprir novas expectativas, para cumprir na sua nova existência, né? E esse planejamento, como eu disse, ele é realizado com o seu guia e com seus mentores, e muitas das vezes os seus guias ou mentores também têm um karma com você. Então, quando eles vêm aqui para a Terra, eles também estão trabalhando algo com você, ou você trabalhando com eles. Porque nem sempre os seus guias espirituais são a sua herança familiar. Às vezes são pessoas que você teve um karma, ou pode ser um amigo que está aqui para tentar te ajudar. Durante o processo de reencarnação, existe o esquecimento temporário, que é o que te permite ter o livre-arbítrio. Por quê? O esquecimento temporário, ele cria um véu sobre os seus olhos, que faz com que você esqueça de tudo que você passou nas vidas passadas e o que você viveu durante o seu período de espírito.
Então, ao reencarnar, o espírito passa por um processo de esquecimento da memória. E esse esquecimento, ele é crucial para te promover a oportunidade de enfrentar as provas da vida, enfrentar os desafios de forma autêntica, garantindo que você realmente está agindo com a sua essência, sem influências diretas, sem influências externas de experiências anteriores. Então, essa ideia, por exemplo, ela pode ser considerada como uma metáfora de apagamento da memória, como se fosse um HD que você formata ele. A mensagem, as lembranças, elas estão registradas no HD, elas estão registradas no disco, acho que é disco rígido que fala, né? Mas quando você formata, essas mensagens elas são gravadas no seu subconsciente e o que fica aqui é só as novas lembranças. Então é isso que te dá o direito do livre-arbítrio, porque apesar de você ter a sua vida completamente definida e determinada, né, a sua história totalmente escrita, é você que vai determinar se você vai seguir por esse caminho ou não. É para isso que os guias estão na sua vida, para tentar te direcionar. Apesar de você ter o livre-arbítrio, eles estão lá para tentar te direcionar, para não te deixar sair do caminho. Quem tem mediunidade às vezes consegue entender, quem não tem, daí segue a sua própria direção. Mas é essa a função deles. O início da vida, ele começa a partir do período em que ocorre a fecundação no óvulo. Então, segundo a doutrina espírita, existe uma ligação entre o espírito e o corpo físico durante o período em que o papai e a mamãe estão fazendo o ato de amor para conceber um filho. Então, é escolhido o espermatozoide mais forte e o espírito que está lá guiando o seu espírito, ele transforma o seu espírito, digamos assim, ele transforma o seu espírito em uma pequena matéria. Então, a Carol, que existe desse tamanho de 1,70 m, se torna o tamanho de um nenezinho. E eles pegam esse espermatozoide, que é o mais rápido, mais forte, que tem mais chance de chegar no útero, e te coloca lá dentro. E aí eles te impulsionam para você realmente conseguir chegar até o útero. E aí cria uma camada em volta para não permitir que nenhum outro óvulo adentre a este útero. E é assim que você é, digamos, incluído dentro do corpo da sua mamãe. Durante a gestação, essa conexão entre o espírito, digamos assim, entre o seu espírito e o da sua mamãe, vai se fortalecendo gradativamente e vai permitindo em que o espírito ele se adapte melhor à nova realidade. Então, ele vai se fortalecendo gradualmente, ele vai permitindo conectar a vida material. Por isso que às vezes as mamães elas sempre falam que sentem o nenê, que sentem como o nenê está se sentindo, que o nenê sente como a mãe está se sentindo, porque de fato a alma dele já está lá. No período em que foi concebido, já estava lá, já foi criado esse vínculo. Então, acaba que um se adapta ao outro, sabe? E nessa condição, ele vai fazendo com que o espírito presente no útero acompanhe o desenvolvimento do feto e vai, de certa forma, influenciando na sua formação. Na sua formação de opiniões, na sua formação física, mental. E isso nada mais é do que o início do seu desenvolvimento, né? Eu criei uma analogia durante umas consagrações de ayahuasca. Eu não sei se isso é só meu ou se outras pessoas também têm essa teoria, né? Mas durante algumas consagrações de ayahuasca, onde eu estava tentando entender como que funcionava o processo de reencarnação, né? Que eu queria entender qual era o motivo de viver. Por que a gente vivia? Se a gente reencarnava, qual era a necessidade, sabe? E aí me veio a ideia do videogame. Que a teoria do videogame seria o quê? Nada mais é do que uma forma de ilustrar como é a nossa jornada do espírito. Como que é a forma de evolução espiritual. Então, na minha teoria do videogame, existem fases. Cada fase é uma etapa da sua vida
que representa uma fase com desafios específicos. Então, lembra lá no processo onde você estava planejando a sua reencarnação, que você definiu quais eram os seus desafios, as suas missões? Quando você reencarna, você tem que passar por essas fases. E por mais que você não saiba que existem essas fases, elas estão lá e você vai enfrentar elas. Então, por isso que eu chamo de etapa do videogame. Teoria do videogame. E esse videogame eu vejo não como um videogame tipo Mario Bros, que só tem um final. Eu vejo como se fosse aquele videogame de múltiplas escolhas. Cada escolha que você tomar vai ter um rumo na sua vida. Então, as decisões elas influenciam diretamente no seu progresso espiritual. E isso pode levar ao avanço ou ao retrocesso. Ou seja, ou você avança moralmente ou você retrocede, você volta a estaca zero, né? O objetivo final é você se libertar dos ciclos de reencarnação, é você não precisar ficar reencarnando e sofrendo toda vez que você reencarna. Então, essa metáfora do videogame, ela me serviu muito para me explicar que o processo de reencarnação nada mais é do que você estar tentando corrigir falhas das vidas passadas. Por isso que tem tanta gente que reencarna várias e várias vezes, porque cometeu muita coisa ruim nas vidas passadas. Por exemplo, um espírito novo que comete muitos erros, ele vai ter que reencarnar muitas vezes para poder limpar sua alma e ter crédito positivo com Xangô. Se você pensa que esse processo de reencarnação é só para quem é do caminho da luz, você está enganado. Porque da mesma forma que os espíritos de luz têm esse processo de reencarnação, os espíritos trevosos também têm. Então os eguns, os quiumbas, os espíritos zombeteiros, eles também reencarnam. Só que eles não têm um planejamento. Ou se tem planejamento, é um planejamento bem cruel. Porque o propósito deles é vir para desequilibrar. Eles desencadeiam problemas que prejudicam várias pessoas, eles influenciam negativamente as pessoas, então às vezes a pessoa nasceu com bondade, mas acaba sendo influenciado para a maldade, por conta desses eguns, que são espíritos que não querem evoluir. Então ambos têm esse poder de reencarnação, por isso que a gente tem pessoas boas e pessoas ruins no mundo. Mas os eguns, eles também têm a possibilidade de evoluir e virar um espírito de luz. Então, por mais que eles estejam criando obstáculos, interferindo na vida, causando confusões, eles também têm a chance de evoluir e virar um espírito de luz. E durante esse período em que você está vivendo com esses espíritos, a proteção contra essas influências é uma busca através das práticas espirituais. Então, você tem que buscar se orientar melhor, orar na fé que você tem, se você acredita, fazer as suas oferendas, pedir auxílio aos seus guias, para que esses quiumbas, esses eguns que estão encarnados, eles não possam interferir diretamente na sua vida. Porque, como eu disse desde o início, você tem livre-arbítrio. Então, você pode escolher o que você quiser da sua vida. E isso interfere muito. Por quê? Porque por mais que você tenha uma alma pura, mas se você acaba tendo uma má influência, você pode se desviar do caminho e não ter a evolução que você queria. E aí, em vez de você criar um crédito positivo, você cria um crédito negativo. Então, por isso que é importante a gente despertar e começar a correr atrás do prejuízo. Bom, eu não sei se vocês conseguiram compreender o que eu disse aqui no vídeo, mas eu espero que sim. Eu estudei bastante para trazer esse conteúdo. É um conteúdo que eu já sabia, que eu já tinha uma noção, mas eu queria deixar o mais completo possível para que vocês pudessem entender melhor sobre o assunto. E essa é uma etapa em que a gente vai começar a falar mais sobre vibração, sobre reencarnação. Então era importante a gente começar falando sobre a reencarnação, que é a primeira etapa, né? E aí depois, mais pra frente, talvez eu possa falar sobre as colônias, né, espirituais. Não sei se vocês têm interesse que eu fale sobre colônia espiritual. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, que aí eu posso me programar melhor. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir.
Compartilhem com alguém que queira saber sobre o assunto, né? Que queira entender como funciona o processo de reencarnação. E não se esqueçam de se inscrever no canal para receber todas as notificações, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.